você mencionou, né, da questão das tragédias de Brumadinho e Mariana e como isso afetou o setor da mineração. E você, se eu entendi bem, você mencionou que, bom, tem um efeito negativo para esse setor. Mas eu pergunto, qual é esse efeito? Porque até hoje a gente parece que não consegue ver. Na verdade, parece que um dos aspectos insuportáveis de Brumadinho e Mariana é o fato de que a Vale, na verdade, saiu bastante impune com isso. E o que é pior, né? Quando a gente vai pegar os balanços de pagamento, né? A distribuição de dividendo para os acionistas, é muito dinheiro, é muitos bilhões por trimestre. Então, a gente está falando de um número muito alto, né? É um setor ainda muito lucrativo e que parece que não teve um pagamento real, né? Então, bom, puder mencionar o que que foi os dois episódios e como é que você entende, como é que o movimento entende, ou você entende como é que o setor da mineração, especialmente a Vale, se sentiu depois de Brumadinho e Mariana? Então, quando eu falei que é negativo, era naquele contexto específico de diminuir os argumentos contra a- o avanço legislativo sobre eles, não sobre a receita econômica ou o faturamento que isso seguiu e segue até hoje como assim um dos setores mais lucrativos, né, e inclusive expoliatórios, né, de outras tantas barragens de mineração como aquela que seguem operando e que inclusive causam risco a inúmeras comunidades que vivem nas margens, né. Para falar de Mariano Brumadinho, a gente tem que voltar a 97 quando ocorre a privatização da Vale, né. Então, Boa. eh, esse essa forma de privatização que aconteceu no Brasil e que em certa medida está no seu ah, tá acontecendo também, ou seja, ainda que ali os governos petistas de 2002 e 2015 barraram ou desaceleraram o processo de privatização, é o mesmo processo histórico que a gente vê, né? A privatização iniciada nos anos 90 não teve uma mudança drástica de rumo para que está hoje, né? Então, a privatização da Vale, ela é, retira, né, e entrega para o capital privado todo um investimento público que criou uma das maiores empresas de mineração que poderiam, inclusive, estar a serviço da soberania nacional. Se quantificou o valor da Vale e se vendeu por um preço menor do que ela tinha de patrimônio. Então, isso aconteceu na Vale, isso aconteceu na BR Distribuidora, isso é um modelo de privatização, né, que é subquantificar o patrimônio da empresa e depois entregar para o setor privado que não aceita vender pelo mesmo preço que ela pagou. É isso que acontece, inclusive, com a Eletrobras hoje, né? Se vendeu por um valor, no dia seguinte, os acionistas, ou quem comprou, disse que só venderia por 4 vezes mais. Então, é uma forma de entrega assim criminosa do patrimônio nacional. Então, quando se privatiza uma empresa pública do setor da mineração, como foi o caso, ou dos setores de saneamento, de distribuição de energia, se diminui a política é se diminuir custos. E essa diminuição de custos foi levando, ao fim e ao cabo, a riscos concretos de rompimento de barragens com um dano potencial associado gigantesco, que foi o caso de Mariana em 2015, de Brumadinho em 2019, que são, juntos, somados, talvez um dos maiores crimes socioambientais do Brasil e talvez até da América Latina, dependendo da análise, inclusive, do mundo, considerando o nível de material altamente tóxico, poluente, que foi distribuído ao longo de uma bacia inteira do rio, no caso de Mariana, do Rio Doce. Esses episódios, eles destroem ali dezenas de vidas, né? Brumadinho passou disso, chegou a perto de 300, e se inicia e continua até hoje um processo de luta por reparação, né, desses dois processos. O MAB já estava presente muito próximo da região, que tinham hidrelétricas que foram construídas na década de 90 e na década de 2000 na região, e inicia, junto com outros movimentos, mas com a liderança do MAB, a organização dessas famílias atingidas. E ali a gente leva todo o acúmulo e toda a experiência de se organizar enquanto comunidade atingida contra uma empresa privada, que já ocorria em caso de construção de barragem. Nesse caso de rompimento, ele é muito mais urgente e os episódios são muito mais velozes, ou seja, no caso de uma construção de barragem, o alagamento vai acontecer. No caso de rompimento, o alagamento já aconteceu e não avisou que iria acontecer. Então é muito mais urgente, as pessoas precisam do amparo mais básico, onde vai dormir, de aluguéis provisórios, de
Ao fim e ao cabo, inclusive alimentação, renda emergencial, verba de manutenção emergencial, que é um dos direitos que nós conquistamos nos dois casos, que inclusive perduram até hoje, no caso de Brumadinho, que é uma luta que o movimento faz, que é de ter a Vale ser obrigada a pagar a verba de manutenção emergencial enquanto não pagar a indenização final. E a Vale, como sempre faz, sempre litiga e usa o aparato do judiciário para postergar as indenizações e, pelo menos em Brumadinho, nós conquistamos que, enquanto perdurar os processos, as famílias vão continuar recebendo essa verba de manutenção emergencial e a Vale tenta, ano após ano, impedir isso e contestar isso na justiça, e nós temos tendo sucessivas vitórias judiciais nesses casos e também pressão popular, inclusive comparecendo nas sessões de julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o povo na porta do tribunal justamente para pressionar e impedir que a derrota judicial aconteça ali, articulada com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, justamente para impedir a quebra desse direito. Então, apesar disso, o crime ele está em aberto, ou seja, a forma de estruturação do Estado burguês, ele protege as empresas. Então, eu lembro que em 2019 a gente fez uma campanha de cada atingido no Brasil doar o valor equivalente a um tijolo para a gente construir a primeira casa para os atingidos de Mariana. Porque passados ali quase 5 anos do crime, a Vale não tinha feito nenhuma casa. E a primeira casa foi feita com a solidariedade dos próprios atingidos do Brasil que doaram o equivalente à construção de uma casa, e a casa foi feita de forma de mutirão coletivo para demonstrar e denunciar a lentidão nesses processos. Então, assim como é nos casos de construção de barragem, o Estado e o Judiciário funcionam numa lógica de proteção aos negócios altamente rentáveis do setor da mineração, do setor elétrico. Então, em Mariana, sobretudo, foi muito difícil o contexto de obter vitórias judiciais e assim, a consequência é essa que você disse. A sensação é de impunidade em relação a Mariana, justamente a impunidade com Mariana, ela condiciona a existência de Brumadinho, justamente por não ter nenhuma punição severa ou a responsabilização devida do crime de Mariana, que ocasiona e permite que ocorra Brumadinho, e após Brumadinho, pelo menos, há uma visão e um olhar muito mais agudo para a segurança de barragem. No mesmo ano, em 2019, já começa a discussão de não permitir mais barragens construídas no mesmo método, a montante, e isso pelo menos proíbe as novas e se começa um processo de discussão para descompatibilizar essas barragens construídas dessa maneira, que são as mais perigosas e com maior dano potencial associado. Então, pelo menos se discute isso para impedir essas áreas, e também tem outras barragens que não romperam, mas que a população teve que ser evacuada, como é o caso de Itatiaia-Sul, em Minas Gerais também, de outra empresa lá, que é a ArcelorMittal, e também tem uma discussão em Congonhas, uma outra região altamente populosa de Congonhas, que também precisa ser evacuada por conta de barragem que está na iminência de estourar. Então as empresas já toparam, né, fazer o pagamento, ou pelo menos discutir a indenização das famílias para que saiam desses locais, com muita luta, com muita pressão. Mas o que fica para a população brasileira em geral é isso: os crimes ficaram impunes, e isso reflete a formação social, histórica do Brasil, que é a proteção dessa camada, não falo dentro dessa camada da população, mas a proteção das empresas, porque quando se estuda crimes cometidos por transnacionais, ele é justamente essa transferência da esfera, porque se uma pessoa comete um crime contra outra, é na esfera penal. Quando uma empresa privada, muitas vezes estrangeira, comete crimes, a gente discute isso em outra esfera, na esfera econômica, na esfera civil, somente reparatória. Não há sequer um modelo de condenar criminalmente empresas, essa ficção que é a pessoa jurídica. Então, tem até uma discussão em relação à responsabilidade das transnacionais, discutir isso dentro do sistema ONU, mas o que a gente vê é uma hiperproteção a essas empresas e um discurso de que elas são importantes para o desenvolvimento, para a economia local,
para a forma como está estruturada as cidades. Em Mariana, inclusive, há uma, assim, uma incidência política enorme da Vale, que inclusive patrocinou manifestações para que a mineração pudesse voltar a acontecer em Mariana, que havia sido suspensa depois do crime de Mariana. Então, essas pressões políticas, elas ocorrem, o Estado está fundado sobre essa formação econômica social. No estado de Minas Gerais, mais de 10 secretários do alto escalão do governo atual, do Zema, são ligados à mineração. Então, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que licencia os processos de novas barragens da mineração, são feitos por quem justamente representa esse setor. Então, os nossos desafios enquanto classe trabalhadora para combater isso são muito grandes, né? E eu concordo contigo. E essa é a leitura do movimento. A gente reconhece as lutas e as vitórias obtidas, mas temos muito a fazer para esses crimes não ficarem impunes, né? E seguem impunes. Teve prisões depois de Brumadinho, que prenderam assim as pessoas mais de baixa responsabilidade, prenderam um engenheiro de 20 e poucos anos, prenderam pessoas ligadas a quem autorizou o funcionamento daquela barragem, mas não responsabilizaram os diretores, quem tinha poder de decisão sobre o que foi feito. Então, não há uma condenação em relação a pessoas que foram responsabilizadas por esses crimes, e muito menos a justa reparação pelos impactos econômicos, sociais e ambientais que foram ocasionados desses crimes. Ainda que financeiramente, né? Ao menos financeiramente se esperasse que tivesse uma punição adequada, né? Então, é bastante emblemático, né? Você mencionou o tipo de barragem específica. Esse tipo de barragem era o mesmo nos dois locais? Ele é um tipo mais inseguro, mas porque ele é mais barato, ele reduz o custo e, portanto, aumenta o lucro? É meio que essa relação? É exatamente isso. Ele utiliza a própria próprio rejeito para o rejeito virar a contenção. Então ele vai criando uma escada, que é chamada a montante, e ele é mais barato fazer isso, é mais rudimentar, e é muito mais perigoso porque se rompe, então é muito mais abrupto, né? Como tem o vídeo de Brumadinho que demonstra o rompimento, acho que todo mundo viu esse vídeo, que ele é uma enxurrada, uma tempestade de desmoronamento que vai levando tudo, né? Então é, é justamente por isso, ele é mais rudimentar e utiliza o próprio rejeito como escada assim para fazer um muro de contenção. Além desse tipo de barragem, quais outras barragens tem no ramo de mineração? E também quais outras barragens tem em geral, não só no setor elétrico, porque tem outros tipos de barragem? Porque imagino que vocês, mais ou menos, o movimento vai entrando em quase todas que vão afetar a vida comunitária, a vida social, né? Então, quais tipos tem para a gente mapear assim, meio que por cima? Só lembrando que o Thiago está perguntando para um advogado explicar o que são barragens. Então, para ter um conteúdo de qualidade, né, pesquisem vocês mesmos aí, mas brincadeira. A gente pode chamar ó, numa próxima também alguém só para a gente avançar nesse tema, né? Eu tinha comentado contigo, né? O debate só energético é algo que a gente quer debater em algum programa específico, né? Mas pelo menos pincela, então, alguns Sim, elementos. sim. Mas, brincadeiras à parte, inclusive me relembra dos assuntos, eu vou falando de uma coisa, depois não chego na pergunta que tu menciona, né? Mas nós temos as principais barragens, são as barragens hidrelétricas, são as mais conhecidas, né? Que são, inclusive, as grandes barragens são as UHEs, tem as pequenas centrais hidrelétricas, que é o mesmo modelo, a água passa pela turbina, com a diferença de altura aciona a turbina e gera energia, e tem as CGHs, que são as centrais geradoras hidrelétricas com muito menores, né? Mas a tecnologia é a mesma, né? Só muda a escala, basicamente. Só muda a escala e a área alagada, né? E inclusive as CGHs e algumas das PCHs, dependendo da sua potência instalada, elas têm concessão vitalícia. A maioria das UHEs, elas têm a concessão de 35 anos. Inclusive, era de 30 anos. No governo Temer, uma das tarefas do governo golpista era estender mais 5 anos, então se estendeu automaticamente todas as concessões para 35 anos, e nós vamos fazer um debate muito próximo, que é a renovação dessas concessões. Elas não necessariamente precisam ser privadas, elas podem ser públicas, e o Estado brasileiro vai decidir sobre isso, junto à ANEEL, quando essas barragens
vencerem essas concessões. Essas concessões tem algumas que estão em vias de encerrar em breve? Sim, em vias e tá. É antes de 2030, não me recordo o ano exato, mas estamos se aproximando aí, é questão de 3 anos, 4 anos. E outras todas da bacia do Rio Uruguai vão ser, ao longo do tempo, se terminando essas concessões e podem voltar a ser públicas, inclusive ao final dessas concessões. Mas enfim, feito esse parênteses sobre as hidrelétricas, e aqui quando a gente fala, voltando ao parênteses então, quando a gente fala das concessões, a gente está falando de bilhões de reais, porque de todos os modos de produzir energia, as barragens elas têm a sua sustentabilidade, digamos assim, constante. Enquanto uma termoelétrica depende da extração de carvão que é finito, uma barragem vai chover todo ano e todo ano o lago vai subir. Claro, tem a diferença anual sobre as estações, etc. Mas é uma energia que se renova. Então, pode ir produzindo energia constantemente. E se uma hora de uma barragem cidade de Santa Catarina é 200 mil, coloca isso vezes 24, porque a barragem opera 24 horas por dia, vezes 365 dias, vezes 35 anos. Veja quanto isso gera de riqueza que remunera os acionistas através de dividendos, né?